Vamos lá, pessoal, prosseguindo então. Agora nós vamos falar do crime do artigo 154, letra A, que é a invasão de dispositivo informático. Tá bom? Vamos para a nossa tela, então. Violação, melhor dizendo, invasão de dispositivo informático. Aqui sim, o verbo é invadir, é invasão. Não é? Então, eu quero só que vocês reparem, eu deixei até em vermelho aqui na tela, a redação, esta redação que nós estamos mostrando para vocês, foi dada pela Lei 14.155 de 2021. Então é bem recente, tá, pessoal? Esse artigo 154A, ele já existe desde 2012, tá bom? Esse artigo 154A, ele foi inserido no Código Penal em 2012, tá? E agora, em 2021, ele teve a sua redação alterada pela Lei 14.155. O que é que ele diz? Ele diz invadir dispositivo informático de uso alheio. Então o verbo é invadir. Invadir, que é devassar, violar indevidamente. Dispositivo informático de uso alheio. Então pode ser um celular, pode ser um computador, pode ser um laptop, pode ser um notebook, pode ser um tablet, pode ser qualquer dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores. Então ele não requer que este dispositivo esteja conectado à internet, tá? Pode não estar conectado à internet e o sujeito invadir o dispositivo informático. Então você tem lá um computador na sua casa, ele não está ligado na internet, você tem um notebook, ele não está ligado na internet, não está conectado na internet, mas você tem as suas particularidades lá dentro. Você tem os seus sigilos, seus segredos, digamos assim, segredos no sentido das suas particularidades, você tem guardados lá dentro. Você tem fotos, seja sua, da sua família, não é? Você tem documentos. Então a pessoa não pode invadir o seu dispositivo informático, tá? E se tiver conectado à internet, então também, aí é o objeto da lei, e voltando então para a nossa tela, ele diz aí conectado ou não à rede de computadores com o fim de. Então a finalidade do agente tem que ser ali, com o fim de quê? De obter, de adulterar ou de destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, ou com o fim de instalar vulnerabilidades, instalar vírus, né, malwares, instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Então instalar um programa lá que vai espiar você, um programa de rastreamento, ou qualquer coisa que vá fazer com que ele obtenha vantagens. Então voltando para a redação, invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, ou de adulterar, ou de destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, ou com a finalidade também de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Então a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá, pessoal? Aproveitando a tela aí, esta lei, lá em 2012, esse artigo 154, letra A, ele foi denominado Lei Carolina Dickmann. Na verdade, a lei que instituiu esse crime, que acrescentou esse crime, veja, como eu falei, desde 2012, nós temos esse crime do artigo 154, letra A. Desde 2012, tá? Ele foi inserido no Código Penal em 2012. Em 2021, ele sofreu uma nova redação, tá bom? Mas não que ele é agora de 2021. Ele existe desde 2012, porque em 2012 teve o problema da Carolina Dickmann. Lembram da atriz Carolina Dickmann? Chamada Lei Carolina Dickmann, é como ficou conhecida a Lei 12.737 de 2012, sancionada em 30 de novembro de 2012 pela então presidente Dilma Rousseff. Ela promoveu essa lei, promoveu alterações no Código Penal brasileiro,
tipificando os chamados delitos ou crimes informáticos. Então, esse crime de violação de dispositivo informático, ele foi incluído no Código Penal em 2012 e no ano de 2021, então ele sofre a nova redação, que é, voltando um pouquinho à tela, essa redação que você está vendo aí, essa redação nova que foi dada pela Lei 14.155. Não mudou muita coisa não, tá, pessoal? Ele, na verdade, colocou aí só dispositivo informático de uso alheio, né? Ele colocou lá conectado ou não à rede de computadores. Por quê? Porque, na verdade, quando a Carolina Dickmann foi vítima, você lembra do caso da Carolina Dickmann? Você pode pegar lá na internet, tá bom? Então, a Carolina Dickmann tinha fotos num dispositivo informático, não sei se era um notebook dela ou se era o celular, mas eu acredito que seja um notebook, eu não tenho as particularidades, você encontra só por lá, Lei Carolina Dickmann, o caso da Carolina Dickmann, né? Você vai ver a história toda lá. E um cidadão invadiu o computador da Carolina Dickmann e pegou fotos dela, fotos da sua intimidade, tá certo? E ele vazou essas fotos na internet. E aí a Carolina Dickmann ficou muito chateada, etc. Isso ganhou repercussão nos meios de comunicação. E aí, então, houve um projeto na Câmara dos Deputados visando, portanto, criminalizar essas condutas. Esse projeto foi aprovado, sancionado, então, pela presidente Dilma Rousseff, como nós vimos aí em 2012, e ele entra como o artigo 154, letra A. Mais recentemente, a Lei 14.155 também foi sancionada pelo presidente da República e veio a modificar e dar uma amplitude maior a esta redação do artigo 154, justamente para punir a pessoa que faz isso. Hoje é muito comum isso daí, não é, pessoal? As pessoas invadirem os dispositivos dos outros e pegarem fotos, pegarem documentos e tanto instalar vulnerabilidades. Então, hoje, a invasão de dispositivo informático é crime. E esse crime é de suma importância, tá bom? Vamos seguir. Parágrafo 1º. Vamos lá. Na mesma pena incorre quem produz, olha os verbos aqui, produz, oferece, distribui, vende, difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Então aqui o que é que o sujeito faz? Ele produz, ele oferece, ele distribui, ele vende, ele difunde um dispositivo ou programa. Então não é ele que invade. Qual é a conduta dele? Na verdade, ele produz, oferece, distribui, vende ou difunde o dispositivo ou programa de computador que possibilita ao agente, né, ele também vai ser agente, mas ele vai ser incluído aqui no parágrafo 1º, mas ele possibilita que o agente pratique a conduta do caput, ou seja, a violação do dispositivo informático, a invasão do dispositivo informático, tá bom? Está cheio de programa que oferece esse tipo de vulnerabilidade, mesmo a lei punindo. Vejam vocês, mesmo a lei punindo, ainda a gente encontra, tá? Basta você consultar aí na internet. E quem é da área, né? Eu não sou muito versado na parte de informática, sei o básico para sobreviver, né? Para viver aí, pessoal. Mas quem é da área de informática, eu creio que dentre os nossos alunos aí tem vários que têm formação na área da informática ou conhecem bem esta área, sabe do que eu estou dizendo. Pessoas que produzem, oferecem, distribuem, vendem, difundem dispositivos, programas de computador que permitem a prática dessas condutas. Existem, tá bom? Não obstante a punição. Voltando para a nossa tela, aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3, então aqui nós temos uma causa de aumento de pena, se da invasão resulta prejuízo econômico, tá bom? Um prejuízo sempre vai ter, um prejuízo moral, não é? Um prejuízo moral sempre vai ter. Se houver um prejuízo econômico, então a pessoa perder dinheiro, perder patrimônio por conta dessa invasão do dispositivo informático, porque às vezes o sujeito pode invadir mesmo para obter senha de banco, não é? Para obter saldos de contas, acesso a determinados dados que possibilitem a ele obter uma vantagem econômica. E aí a vítima tem um prejuízo econômico. Se houver, então, esse prejuízo econômico, a pena aumenta-se
de 1 a 2/3. Parágrafo 3º, se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, ou seja, mensagens privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, então a reclusão é de 2 a 5 anos e multa. Então é o controle remoto, olha que interessante, não autorizado do dispositivo invadido. É o sujeito que toma conta do seu computador, não é? Ele coloca ali algo no seu computador e ele acaba tendo o acesso remoto do seu computador. Então, nesse caso, o parágrafo 3º diz: se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, né? Aí as informações sigilosas, ele diz assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado do dispositivo, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Bom, então, pessoal, esse crime, veja a magnitude disso, tá bom? Esse crime, ele veio justamente para punir esse tipo de conduta. E eu estava lendo um artigo outro dia, que o pessoal estava aí com dúvidas, né, a respeito, falando desse crime, inclusive, na questão de criptomoedas, né, que são aquelas moedas, então, virtuais, não é? Sendo que estava se questionando a segurança dessas criptomoedas, a segurança dessas transferências eletrônicas aí que estão sendo feitas, tais como Pix e outras modernidades aí, pagamentos virtuais. E é claro, o direito penal, ele anda a reboque, na verdade, da tecnologia, não é, pessoal? Porque, vejam, há poucos anos, esse crime nem sequer existia. E a cada período, né, periodicamente, esses crimes precisam ser revistos, atualizados. Por quê? Porque mudam as tecnologias, mudam as práticas criminosas, não é? As coisas vão evoluindo e o direito penal precisa acompanhar esta evolução. Em 1940, nem se falava em dispositivo informático, nem se sonhava com dispositivo informático, e hoje em dia, para nós, quem não tem aí o seu dispositivo informático? Eu acredito que todo mundo, raramente uma pessoa não vai ter aí um celular ou um computador na sua casa, no seu escritório, no seu local de trabalho. Portanto, nesse aspecto, esse crime é importantíssimo, tá bom? Esse crime é de uma atualidade muito grande e esse é um crime nos quais você precisa se debruçar e dar uma boa analisada nesse conteúdo. Perfeito? Vamos seguindo. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, que foi o anterior que nós lemos, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver, veja, mais uma causa de aumento de pena aqui, de 1/3 a 2/3, então aumenta-se a pena aqui de 1 a 2/3, se houver divulgação, então veja lá, como foi o caso ali da Carolina Dickmann, né? Comercialização ou transmissão a terceiro a qualquer título dos dados ou informações obtidos, tá bom? Então, às vezes, pessoal, o sujeito nem tem muito uma finalidade econômica, ele quer mais, muitas vezes, se vingar. E vocês sabem que lá no aspecto, lá na área dos crimes sexuais, vocês também vão ver esses crimes de cunho sexual, nós temos inclusive ali que é chamada de vingança pornográfica, ou revenge porn, né? Que é o aspecto do sujeito que divulga as fotos íntimas. Aí não há uma violação de dispositivo informático necessariamente. Então vamos supor ali que o namorado, ele grave relações sexuais que ele teve com a sua namorada, enquanto estão bem na sua intimidade, e cada um, né, tem ali as suas particularidades. E o casal grave ali uma cena de sexo e tem armazenado. Aí o sujeito desfaz o namoro, não é? Ou por alguma razão briga ou separa-se, e aí ele vai e joga aquilo na internet, ele vai e causa um dano à pessoa. Isso já é crime, está lá no capítulo dos crimes sexuais. Mas isso não quer dizer que necessariamente o sujeito invadiu o dispositivo informático. Veja que aqui nós temos que ter a invasão do dispositivo, né, a violação do dispositivo informático, justamente porque aqui o sujeito quebra
todas aquelas barreiras que estavam impedindo que qualquer pessoa tivesse acesso a esse tipo de informação. Tá bom? Vamos seguir? Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Então, veja lá, 1/3, causa de aumento também. 1/3 até a metade. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade se o crime for praticado contra o presidente da República, governadores e prefeitos, contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, contra o presidente da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleia Legislativa de Estado, Câmara Legislativa do Distrito Federal ou Câmara Municipal, ou se for praticado contra dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou Distrito Federal. Então aí nós temos uma causa de aumento de 1/3 até a metade. Perfeito? E, para nós fecharmos, então, artigo 154, letra B, que diz que nos crimes definidos no artigo 154, letra A, que é a invasão de dispositivo informático, somente se procede mediante representação. Então, o que nós temos aqui? Uma ação penal pública condicionada à representação. Salvo, e aí tem as exceções, se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou municípios, ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. Perfeito? Então é isso, pessoal. Somente se procede mediante representação, salvo nesses casos que o próprio artigo 154, letra B, fala. Tá bom? Então vamos fechando por aqui. Vamos fechando por aqui. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos em outra oportunidade. Muito obrigado.